Olá, bom dia a todos, graça e paz. Agradecemos a Deus, ao Senhor, por mais um dia. Agradecemos ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Espírito Santo pela oportunidade. Hoje, pela manhã, eu levantei. O pastor da nossa igreja, ele levantou um clamor sobre a nação relacionado às festas pagãs. E nós, como cristãos que temos essa consciência do que é esse mundo espiritual, esse mundo de rebelião luciferiana, porque a nossa luta na palavra diz que não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra toda a potestade e principados nas denominações celestiais. Aleluia, Jesus. Sabemos que esse evento, ele não condiz com nada que seja cristão. E é muito triste ter que vir passar essa informação. Muitas vezes somos taxados de fanáticos e que nós nunca podemos esquecer que as misericórdias de Deus, eles vêm para todos e a piedade dele é infinita e nós não somos dignos de que ele tenha morrido para salvar as nossas vidas de pecados na cruz do Calvário, porque o verdadeiro cristão sabe honrar aquele que morreu por nós, martírio na cruz, sendo julgado, difamado, perseguido, traído, vendido e tratado como um assassino, como um ladrão, sendo trocado ali no momento de julgamento por aquele assassino que lamentavelmente Barrabás é o que deveria ter sido condenado. Mas por que foi permitido tudo isso? É para que as promessas de Deus chegassem na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus filhos, nos teus sonhos, na tua vida sentimental, física, profissional e espiritual. Aleluia, Jesus. Eu venho falar sobre o carnaval, gente. Carnaval é uma festa pagã. E por que eu digo que o carnaval é uma festa pagã? Porque baseado em informações que eu tive e visões na minha adolescência, quando eu frequentava assim os bailes de carnaval, eu entrava em blocos, participava, porque não tinha, lamentavelmente, sabedoria e também não existia sabedoria da parte dos meus pais sobre as festas mundanas e nós vivíamos no pecado, sim, porque tudo que nós permitimos que não vem de Deus é pecado. Aleluia, Jesus. Mas eu quero falar para vocês um pequeno texto, depois eu vou dar um testemunho para vocês, por que o carnaval é uma festa pagã e faz muitos anos, mais de 30 anos, 40 anos que eu não vou ao carnaval, e só dou glória a Deus, aleluia, porque o meu último carnaval, se não me engano, foi com 18 ou 19 anos. Nas avenidas, as poucas vezes que eu fui, não gostei do que eu vi, porque eu tenho visão espiritual aberta. Foi-me concedido ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Espírito Santo. Eu sempre disse para ele que eu gostaria de ter nascido cega, mas é o Senhor que sabe de todas as coisas e na maioria das vezes Ele permite que a gente tenha uma visão aberta para orar e interceder por aquelas pessoas que estão desavisadas, desajuizadas, estão nos caminhos errantes. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Entre outros testemunhos da minha vida errante, vão no meu canal ali, vocês vão ver os testemunhos, aleluia, Jesus, e vocês vão ter noção do que a gente era e do que a gente pode se transformar quando permitimos que o Espírito Santo de Deus, através da sua presença maravilhosa, possa entrar e tenhamos o coração sempre dispostos a receber e sair desse engano, dessa imundície, dessa toxicidade do mundo, porque na própria palavra diz que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Não foi diferente com Jesus após o batismo, que foi a um deserto, passou 40 dias, foi tentado por Satanás, tanto é que Satanás chegou e falou para ele, ali diretamente, né, se eres o filho legítimo de Deus, Senhor, né, transforme pedras em pães, mas o Senhor Jesus, digno de honra, de glória e de louvor, falou tranquilamente que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, aleluia, Jesus, que foi escrita, né, nas Escrituras, através do Espírito Santo, usando um homem, que foi o Senhor Deus Pai poderoso, que foi o único propulsor dessa palavra libertadora nas nossas vidas, porque a própria palavra diz, conheça a verdade, que ela vos libertará. Pior cego é aquele que não quer ver, e pior surdo é aquele que não quer ouvir. É bom, às vezes, a gente ter consciência e sabedoria na palavra, porque é necessário.
porque sabemos que a palavra é verdadeira, é inerrante e o nosso Deus é poderoso. Aleluia, Jesus. Gente, carnaval é uma festa pagã, de origem pagã, foi adotada no calendário cristão e adaptada no cristianismo na Europa, incorporado no calendário cristão pelos europeus. Nada do Brasil, nada da nossa cultura, porque carnaval não é cultura. Aleluia, Jesus. Onde existem corpos, promiscuidade, venda de corpos, sexo e abuso de todo tipo de má sorte, apresentações que condizem à idolatria de Satanás. Quem tiver entendimento que discerna, amém? É pouco diferente das festas de Halloween, que também não são de origem nacional, nosso país, da nossa nação, amém? Mas o que eu quero falar das festas pagãs? Toda festa pagã, ela afasta do contexto cristão, tá? Ela afasta do contexto que vem da palavra de Deus, que está escrito nas escrituras sagradas. Aleluia, Jesus. A Igreja Católica ressignificou a celebração pagã, permitindo que os cristãos cometessem abusos em excesso antes do jejum da quaresma. Glória a Deus, aleluia. Chegou no Brasil trazido pelos portugueses, pelos estrangeiros que vieram deturpar e colocar situações e questões dentro da nossa nação de desvios de conduta. Porque brincadeira em carnaval poderia até existir numa outra época, mas os excessos e os abusos não condizem com o que diz na palavra. Aleluia, Jesus. Tudo começou com uma brincadeira, mas foi proibida em 1841 e até os séculos 20 continuou e depois se deturpou com outras crenças e costumes afro, se tornando uma festa muito importante e considerada a festa da carne, onde estaria relacionado com um jejum que deveria ser feito durante a quaresma, que se avizinha com o controle dos desejos carnais, as vontades da carne, os excessos, os abusos. Aleluia, Jesus. Que deveria de ser cumprido, e para isso seria necessário que fosse um jejum, abstinência. Nesse período, a despedida da vida mundana se permitiria os acessos. Então, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Através do testemunho que eu vou dar para vocês. O cristão, o crente, é diferente do religioso. O religioso acredita, mas não vivencia a palavra. O cristão converte, batiza, falei equivocado, e o cristão, dentro do contexto da palavra, se alimenta assim da palavra, porque além de precisar do alimento do corpo físico, né, como diz na palavra, o pão nosso de cada dia, precisamos também de um alimento espiritual. E esse alimento espiritual é o que vai trazer para nós a realidade da grandeza do poder de Deus em nossas vidas, e ali está tudo aquilo que deturpa com a mente, com a alma e com o espírito, que deixa ansioso, depressivo, angustiado, entristecido, adoecido, porque ali dentro da palavra, do contexto da palavra, tem de todas as questões que inquietam a nossa alma humana e que deturpa com a nossa mente e com o nosso coração, e tudo que cai fora do contexto da palavra não vem de Deus. Aleluia, Jesus. É triste passar essa palavra com esse contexto para quem veio, né, desde 1998, né, do espiritismo kardecista de mesa branca, que tem a vidência aberta, que fazia leitura de cartas, que fazia outros tipos de leitura também, e que também usava de forma muito equivocada os dons que o Senhor me concedeu, né? Era a profetisa do capeta, porque usava cartomancia e outros tipos de leitura para poder atrair clientes, para poder sobreviver, um dinheiro sujo, ilícito e utilizado de forma errônea. Glória a Deus, aleluia. Mas sabemos que eu e minha casa conhecemos o amor, a piedade e a misericórdia do Senhor, e nós nos convertemos, vai fazer 4 anos atrás. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E foi o Senhor que me convenceu, não foi o homem, não foi o pastor, não foi a igreja, não foi nenhum milagre. Foi a presença divina do Espírito Santo que, em oração, quando eu recebi uma ligação, chegou à porta da minha casa,
da nossa casa, porque foi emprestada para nós morar. Tudo que aqui é prestado não se leva nada, porque caixão não tem gaveta, caixão não tem transportadora, glória a Deus, aleluia. E não precisamos do elemento físico para ter uma vida espiritual com Cristo, glória a Deus. Mas tudo que ligamos na terra, ele está ligado no céu, então que tenhamos conhecimento e comprometimento de que somente Senhor salva e somente Senhor liberta. E é necessário ter maturidade e discernimento que vem da palavra, gente. Por que eu digo isso para vocês? Porque fanatismo religioso, seja qualquer religião que você esteja, criança religiosa, o fanatismo religioso, ele faz divisão. Ele causa uma divisão muito grande. E essa divisão só te permite chegar nos crentes convertidos. Ela não te permite levar a palavra àqueles que estão no engano, porque a pessoa trata o outro irmão como diabo, como capeta, como um ser promíscuo. Pode ter, sim, dentro do contexto daquilo que ele faz, o que ele alimenta, uma promiscuidade. Sim, aleluia Jesus, mas nós devemos de respeitar e amar o próximo como a nós mesmos, que é o segundo mandamento da lei de Deus, né? E amar o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas, porque Ele é o único Criador da terra, né? E o tempo é dele, como diz em Eclesiastes 13, né? Eclesiastes diz que tudo que foi criado abaixo da terra, acima na terra e no céu, é um tempo de Deus que é precioso, tudo é o tempo do Senhor. Aleluia, Jesus. O que eu quero chegar para vocês? Em mais ou menos uns 12 anos atrás, quando havia carnaval, ou 13, já nem sei mais, faz tanto tempo que eu não vou, não importa. A minha filha não era nascida, a nossa filha ela não era nascida, houve esse evento de festa aqui da promiscuidade no Chuí, né, na cidade que eu habito aqui, que eu moro há muitos anos com meu esposo, e essa cidade, né, ela fazia certos contratos com escolas de samba de outro lugar, trazia grandes avenidas por aí, Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas, escolas de samba para que fossem trazer turista para a nossa cidade. Como a gente vive muito, é uma zona fronteiriça e vivemos muito do turismo, mas existem outras coisas que podem atrair também o turista, não é só carnaval. Mas o que eu quero dizer para vocês? Saí com meu esposo na avenida, fomos primeiro pelo lado uruguaio, eu via rostos, né, no meio da multidão, distorcidos, sombras pretas e escuras, de mochila atrás de mulheres que estavam vestidas com roupas promíscuas e atrás de homens que estavam ali também sensualizando com seus corpos, com garrafa de cerveja na mão, fumando, né? Jovens, adolescentes ali sendo assediados por espíritos imundos, né? Agarrados e abraçados, né? Quase que sobre os órgãos sexuais por causa das suas roupas promíscuas, que os seus corpos que estavam sendo mostrados ali, né? E quando nós saímos dessa situação, fizemos o retorno pela avenida, paramos em frente ao banco, o último banco que tem lá na entrada da nossa cidade, pela via principal da BR, e ali eu tive uma experiência desagradável com uma briga que se formou porque um espírito imundo soprou nos ouvidos de um homem que estava alcoolizado, com alto teor de álcool, né? E ali se promoveu um desentendimento com um casal cuja mulher estava com uma roupa promíscua, muito grudada e colada no corpo. A roupa era quase cor-de-rosa chope, ela tinha um cabelo muito longo, estava com um rabo de cavalo. O esposo estava tomando um chimarrão de calça de brim, blusa branca ao lado dela. Quando chegou esse homem totalmente alcoolizado, e atrás dele eu vi, né, dois espíritos imundos do vício, né, soprando nos ouvidos dele alguma coisa promíscua, e ali se promoveu uma desavença muito grande, né, e nós passamos, eu fiquei olhando e eu só disse para o meu esposo, vai dar briga, então nós saímos. O que eu quero dizer para vocês? Onde vocês estão levando seus filhos? O que vocês estão permitindo que os seus filhos vejam? Que brecha vocês estão permitindo que os olhos dos seus filhos venham a observar? O esposo que é casado vai olhar o que na avenida? Vai olhar o que? Mulher gostosa se expondo ao ridículo?
para ser amanhã ou depois ali num quartinho escuro motivos de manipulação, de desejos carnais dos homens? O que você está querendo fazer com a sua vida ou com a vida dos seus filhos e suas filhas, onde ali eles podem comprar ou ingerir um tipo de bebida que pode levar eles a um futuro abuso sexual, a um vício, a uma irrelevância em suas atitudes, desviando-se de um caminho que o senhor ou a senhora talvez não gostariam que os seus filhos tivessem, experimentando essa toxicidade, essa imundície do mundo inteiro. Já bastam as mídias sociais. Então, o que eu quero dizer para vocês? É horrível quando você olha para uma pessoa e atrás da pessoa existe uma mochilinha espiritual agarrada, quase que te enforcando, agarradinho assim, promovendo na pessoa uns distúrbios de psíquico, mental, até fisicamente ou espiritual. Que eu quero dizer para vocês, gente, festejar a vida é bom, com alegria melhor ainda, mas teremos de ter sempre a consciência e ser condizentes com aquilo que vem de Deus e não com aquilo que não vem do Senhor. Existe na Terra uma grande diferença de classe social, de mentalidade cristã, onde as pessoas acham que tem uma Bíblia aberta em cima de uma mesa, de uma geladeira, no Salmo 21, no Salmo 91, no Salmo 100 e tanto, 150, vamos dizer, que eu acho que é o último Salmo da Bíblia, seja como um talismã para te livrar e te proteger de todo o mal. Aleluia, Jesus. O que eu quero deixar claro para vocês? Eu até abri aqui foi sim no acaso, em Hebreus 13, que nos fala dos deveres sociais. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois se alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembre-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos como se fossem vocês mesmos maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. É o que mais existe no mundo. Aleluia, Jesus. Nós devemos entender que temos deveres espirituais e deveres sociais. Por que deveres espirituais? Os deveres sociais são com o nosso cônjuge, com a nossa família, orientar os nossos filhos ao bom caminho e falar para ele das verdades que existem, daquelas coisas que não precisamos na nossa vida, como o ocultismo, porque tudo isso que vem de fora, que excita a mente, que te tira a paz, que te perturba, que te causa vício, tristeza, angústia, ansiedade, depressão, ciúme, maledicência, inveja, mesquinhez, tudo isso não vem de Deus, mas nós devemos de tratar, procurar dentro de nós, ter a sabedoria e discernimento necessário, não subjugando a nossa inteligência com arrogância, né, com falta de caráter, petulância, né, sobre o que é a realidade que está vivenciando no mundo. Aleluia, Jesus. O mundo ele está perdido, gente. É no nome de Jesus que nós estamos orando para que seja o Senhor atuando, né, trazendo renovo de mente, que o Senhor seja ali, que ele seja tocado, né, em nome de Jesus, para que venhamos, né, nos libertar desse tipo de amarra, desses grilhões, dessas cadeias que às vezes nós permitimos que o inimigo venha se sobrepor em nossa vida, pedindo que a gente seja feliz na presença do Senhor, porque Cristo Jesus morreu por nós, pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Tem gente que tem deturpada a mente para tudo isso, visão espiritual, cegueira espiritual, não entende e não condiz. Quando você responde com uma palavra, a pessoa dá gargalhada. Eu dou glória a Deus que eu tenho a palavra, né? Que a minha conversão há 4 anos atrás, ela me trouxe um renovo. Não, as lutas não pararam, ficam na paz. As lutas não pararam, as batalhas existem, mas soldados sem batalha não existe vitória. A vitória existe todo dia para aquele que acredita no Senhor, porque com Ele somos mais que vencedores.
Na palavra diz, maior é aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo. Na palavra também diz, tudo podemos naquele que nos fortalece. Só que vemos os sofrimentos e as pelejas e as batalhas de uma outra forma. Não foi diferente com Moisés. Quando foi usado por Deus, levou Abraão consigo para poder falar, porque ele tinha a língua incircuncisa. E ali foi falado ao faraó do Egito de toda a má sorte de podridão que ele idolatrava. São 10 pragas para 10 idolatrias de imundície que aquele faraó se recusava a libertar o povo da escravidão, que foi levado ao último termo até ser levado e tirado da terra os seus primogênitos de todo o reino do Egito, menos dos cristãos que ungiram, porque o anjo da morte entrou no Egito e as portas e as janelas da casa foram ungidas por um cordeiro. Aleluia, Jesus. Um cordeiro sem manchas, glória a Deus. Esse é uma verdadeira trajetória, história de vida, que também nos fala da vinda do Messias aqui na terra. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tem piedade de nós. É o que diz nas culturas cristãs, da religião, de certas religiões. Glória a Deus, aleluia. É a realidade verdadeira, nua e crua, o Cordeiro de Deus. Foi Ele que morreu por nós. Por mim, pelos meus pecados, dos meus filhos, da nossa família, dos meus pais, das minhas mães. Nós viemos de uma raça adâmica, pecadora, uma raça desviada, que sofreu consequências e teve queda, até se reconciliar com Deus e retornar de novo, ao ter a manifestação do Espírito Santo de Deus nas suas vidas, através do quê? Através do arrependimento. Amém? Então, o que eu quero dizer para vocês? Gente, existe, né, a graça de Deus na vida daqueles que buscam a Deus. Aqueles que recusam, lamentavelmente, a gente planta e a gente colhe. A semeadura é opcional, porém a colheita ela é obrigatória. Aleluia, Jesus. O que eu quero passar para vocês? O carnaval já passou. Lamentavelmente, eu posso dizer que recém agora vou postar isso, mas eu espero que aquele que tenha pecado e cometido adultério, bebido, fumado, cheirado, se drogado até a ponta dos cabelos, cometido alguma atrocidade contra o próximo, venha ser tocado pela mão do Senhor e venha se arrepender dos pecados e procurar o caminho reto, porque a porta estreita é a porta da salvação, a porta larga é a porta da perdição. E é a realidade que consta na palavra, que poucos têm sabedoria e discernimento. Outro dia eu ouvi na internet um homem falar, que está no meu Facebook, a parte que me chamou muita atenção, com a facilidade que ele julgava ali da palavra. Ele falou que não entendia como era mais fácil passar um camelo por uma agulha do que um homem. Por que o camelo? O camelo simboliza o quê? Matéria, físico. É mais fácil um humilde entrar no reino do céu que o rico, aquele que está pegado na matéria, no ouro, da prata, aquele que vive a carne, aquele que está repleto de pecados, glória a Deus, aleluia, e não generalizando contra nada e contra ninguém, para deixar bem claro para vocês, o mundo espiritual é mais real do que vocês possam imaginar, tanto é que esse corpo sem a alma, libertando-se, tornando o espírito, esse corpo não se move, esse corpo não tem vontades, mas os inimigos, né, aqueles adeptos, né, ao inimigo, aquele que morre no fumo, na maconha, na droga, o enforcado, assassinado, aquele que está perdido, aquele fica vagando no mar do fogo, como diz, né, porque aquele ali experimentará o verdadeiro inferno. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu quero entrar em oração. Pai, aqui, Senhor, na Tua presença. Poderoso Deus, que eres Tu, Senhor. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que eu entro em oração. Que o Senhor possa, Pai, falar aos nossos corações o que o Senhor quer que o irmão ou que a irmã entendam, se ele não teve, Pai amado, ali o discernimento para entender, Senhor, que a vida espiritual é muito maior daquilo que os nossos olhos de carne possam enxergar. Pai querido, poderoso Deus, te pedimos, Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão possa falar aos corações desavisados e desajuizados, seja de quem for que esteja orando esta oração. Pai querido, poderoso, entregamos nesse dia de hoje a nossa família, a nossa casa, nossos filhos e filhas de longe e de perto, nossos netos e netas nas Suas mãos.
Entregamos a nossa família, os nossos descendentes, nosso pai, nossa mãe, no Deus poderoso, em todos nas tuas mãos, seja tu, Senhor, no controle, no comando de cada situação, Pai. Eu venho orar, Senhor amado, querido, poderoso Deus, sobre o Salmo de número 68, Pai. Deus se levanta, os seus inimigos se dispersam. Aleluia, Jesus, a tua presença, Pai, querido, poderoso Deus, que sabemos, Pai, que com o Senhor, Senhor, somos mais que vencedores. Entregamos, Senhor, tudo nas tuas mãos. Clamamos por a nossa nação, pelos nossos governantes que tenham sabedoria, Senhor, que venhamos investir no nosso município, no nosso estado, na nossa nação, as carências de um povo, Senhor, porque o povo não precisa, Senhor amado, daquilo que não vem de ti. Pai, seja tu o libertador do irmão que sofre, do irmão que chora, do irmão que está ali perdido no engano, no erro, Pai, na idolatria, Pai, e que venhamos respeitar as religiões, que venhamos ser condicente com a palavra, entender e compreender que a verdade é a libertadora. Amém? Glória a Deus, aleluia.